Fala, galera do sofá! Hoje eu tô aqui num lugar incrível que eu vou mostrar pra vocês. Vocês não vão acreditar. A gente tá na Fábrica dos Sonhos. A gente vai explicar um pouquinho melhor essa história. Eu tô aqui com a Rochelle Silveira. Tudo bem, pessoal? Uma empreendedora de 25 anos. E a Rochelle vai explicar um pouquinho dessa trajetória dela também. Mas antes disso, eu vou pedir pra vocês se inscrevam no canal, não esqueçam de dar o like, comentar. Rochelle, primeiro, eu vou pedir para você falar em 30 segundinhos quem é Rochelle. Bom, eu sou Rochelle Silveira, tenho 25 anos, sou uma empreendedora. Hoje a gente tem a Bela, que é uma fintech focada no mercado de turismo e entretenimento. Eu acredito muito que só a educação e o empreendedorismo que vai mudar o nosso país. Então, esse é meu norte, é nisso que eu acredito, é isso que a gente trabalha. Então, primeiro, como a gente sempre faz, a gente vai começar com bate-bola. Tá. Então eu vou focar em dois lugares que você já viajou, que eu já sei que você viajou. E aí você vai ter que decidir qual que você prefere. Tá. Primeiro, São Paulo ou Buenos Aires? São Paulo. São Paulo ou Itália? São Paulo. São Paulo ou Boston? Boston. Boston ou Nova York? Nova York. Nova York ou São Francisco? São Francisco. São Francisco ou Orlando? São Francisco. Agora eu tenho uma muito especial pra você, que é o seguinte. Eu e Itapirubá. Itapirubá. Legal. É mais tranquilo, a praia é linda lá, então é mais um É linda lugar. mesmo É linda. ou é só porque você tem um coraçãozinho Não, lá? é linda. Ah, então tá bom. Então, aqui. Você tem 25 anos. Você começou a empreender com 16. Então você e teu irmão criaram a Bela. O que te fez querer empreender com 16 anos? Assim, da onde veio essa vontade? Pra gente sempre foi muito natural, porque meus pais desde sempre empreenderam. Então a gente já nasceu dentro da empresa e as nossas brincadeiras sempre foram de brincar de ter empresa. Quando a gente estava ali com 15, 16 anos, e aí a gente estava naquela de vamos estudar fora do país, vamos se mudar para a capital, então o que a gente vai fazer? E aí meus pais disseram, cara, a gente já construiu tanta coisa aqui, quem sabe vocês não tentam construir alguma coisa para vocês? E aí que a gente resgatou uma ideia de 2001 que minha mãe tinha de trazer o turismo para o e-commerce. E é ali que começou o que virou hoje a Bela. E você é natural de Gramado? Sim, nascida e criada em Gramado. Tá, então só pra vocês entenderem, a gente tá em Gramado, a Fábrica dos Sonhos fica Sim, em Gramado. Só que isso a gente tá falando de 10 anos atrás. Exatamente. Qual foi a dor que vocês sentiram, assim, pra criar a Bela Viagens na época? E-commerce ainda era uma coisa que estava nascendo. Então, Decolar, Booking.com não existia ainda, estava recém começando a surgir fora do Brasil. E aí a gente sempre tinha um sonho muito antigo de que cada pessoa que viesse para Gramado já pudesse vir com seu hotel reservado, com seus ingressos prontos. Então, essa era a dor que a gente queria resolver. A gente começou fazendo um sistema de reserva para hotéis. Então, a gente tinha Gramado Site, era um site turístico sobre a cidade. Você podia ir lá e reservar o seu hotel e já receber seu voucher e só chegar e vir direto para o check-in. Então, essa foi a primeira dor. E aí depois a gente foi indo para os parques, para os restaurantes, para as outras atrações, para que você pudesse ter todo o seu pacote de viagens. Fala um pouquinho dessa trajetória empreendedora, assim. Embora a gente veio de uma família empreendedora, ninguém te ensina a empreender. E eu brinco que tem coisas que ninguém te conta. Então, quando você vai começar a empreender, sempre surge aquela dúvida, que nem eu comecei a montar uma empresa, eu tinha 16 anos. Então, como é que eu contrato? Como é que eu demito? Como é que eu monto uma empresa? Como é que eu sei quais problemas eu vou resolver? Porque empreender, eu sempre digo que é resolver um problema que todo mundo tem. É essa paixão de querer deixar o mundo que a gente está melhor do que quando a gente chegou, é que move a gente. Que nem você comentou, você não aprende, você não nasce, né? Você vai aprendendo com tudo que acontece no dia a dia. Sim. Onde é que você buscava, assim, referência? Porque empreender é uma coisa, é muito solitário. Então eu tive a sorte de ter meus irmãos junto comigo, meus pais também, mas a gente sempre retrai tudo, porque pro time a gente precisa inspirar eles e tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos ter fé, vamos mudar o mundo, mas aí bate às vezes aquela dúvida de, será que tá certo? Será que os clientes vão gostar? Então ter esse suporte em casa foi muito bom. E leitura. Tem vários escritores, o próprio Maurício, então sempre foi uma referência pra gente de, ok, como é que eu empreendo? Como é que eu construo um time? O que é gestão? Como é que eu tenho resultados? O que é cultura? E isso foi ao longo do trajeto? Ao longo do trajeto. Errando, acertando, errando. Tentando de novo. E a falha pra você, como é que você lidou com a falha nessa trajetória? Cara, é uma coisa que todo mundo fala que a gente tem que falhar, mas ninguém gosta de falhar. É lógico. Né? A gente, mais do que falhar, assim, você precisa entender de, ok, erramos, ok, por que a gente errou? O que nos trouxe até aqui?
como é que a gente faz para que a gente não repita esse erro? Tá, será que é uma questão de time? Será que é uma questão de execução? Será que a ideia realmente não era boa? Tipo, era uma coisa do nosso universo, não era o que o cliente queria? Então a gente sempre tenta fazer essa avaliação. E em algum momento, por conta até dessas falhas, vocês pensaram em desistir? Ah, esquece, não quero mais. Cara, sendo bem sincera, não. A gente sempre pensa de será que vai dar certo? A gente tem um propósito muito claro de que a gente quer deixar um impacto, a gente quer mudar o jeito com que as pessoas se relacionam com o seu dinheiro, então ainda tem muito caminho aí pela frente. De repente não é o tempo agora, o pessoal não entendeu e tal, mas vamos tentar de novo, daqui a pouco a gente volta nessa ideia, a galera vai entender e bola pra frente, sabe? Mas desistir não. Explica como é que então nasceu a Bela. O que que era a Bela há um tempo atrás, quando ela realmente Quando nasceu? ela nasceu. Bom, a Bela nasceu então com esse objetivo de trazer o turismo para o e-commerce. Naquela época ela era um marketplace, então a gente vendia serviços e a gente tinha uma dor muito grande que a gente não conseguia processar pagamentos para as empresas. Então eu conseguia te emitir um voucher, mas a empresa não conseguia aceitar cartão de crédito e tudo mais. Então com a abertura do mercado de pagamentos no Brasil em 2014, 2015, a gente disse, cara, a gente precisa pivotar o negócio e vamos pivotar para a fintech. Porque venda e pagamentos andam juntos. E pagamento é commodity, mas ele é um ponto essencial para a venda acontecer. Vamos virar uma instituição de pagamentos e é ali que a gente então começou o que realmente é a Bela. Ajudava no processo quase que todo dele Exatamente. de experiência de viagem. De viagem, exatamente. Ponto, acabava ali. É. E aí vocês então em 2015 optou por pivotar o negócio Exatamente. e entrar no mundo de fintech. E aí a gente pivotou a empresa para ser B2B. Porque antes eu vendia direto para o consumidor final, então eu era Sim. exatamente como O os Booking. marketplaces, o Booking, exatamente. E aí os hotéis começaram a dizer, cara, esse sistema é tão bom, funciona, será que eu posso dar na minha central de reservas? Será que eu posso automatizar o meu site, minhas redes sociais? E aí a gente se deu conta que tinha uma oportunidade aí, transformou todo o negócio para ser B2B. Então, a gente resolve venda, pagamento e gestão para qualquer empresa de turismo e entretenimento. Vocês atuavam só aqui no Rio Grande do Sul? Como é que era? Só em Gramado. Só em Então, Gramado. a gente começou só aqui, justamente para testar esse modelo. E aí, a gente não conseguia escalar o negócio. Porque justamente como a gente não conseguia processar o pagamento, gente, como é que eu vou ir para o Brasil se eu não consigo ativar o processo de venda? Mas eu não vou investir todas as minhas fichas num negócio que vai acabar logo ali. Então hoje a gente é um ecossistema onde a empresa tem todas as soluções que ela precisa para o seu negócio. Então toda empresa tem uma dor de venda. Então, para você vender, você precisa receber um pagamento. E depois que você já vendeu isso, você precisa fazer o gerenciamento disso. Então, usando um hotel como exemplo, você fez uma reserva no site dele, tá, mas qual é o quarto que você vai ficar? Qual é o tipo de cama? Quantas pessoas acomodam no quarto? Então, quando que você chega? Quando que você sai? Então, toda essa gestão interna, a plataforma também resolve. A Bela hoje é um super exemplo de cultura. Vocês, inclusive, ganharam um prêmio da Exame de empresa que os funcionários amam, né? Sim, Mas é um prêmio da Love Mondays, publicado pela Exame. Isso. É a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Então, em serviços financeiros. Que legal. E vocês criaram esse ambiente que é a Fábrica dos Sonhos. Sim. O quão importante para vocês você acha que é a cultura? Pivotaram o negócio, mas e pivotaram a cultura? Essa é uma das coisas que ninguém te conta quando você vai empreender. A gente sempre acreditou que empreender ou construir um produto que todo mundo quer comprar. Mas na verdade não tem nada a ver, o produto é só 1/3 do que você precisa. A gente se deu conta que antes de construir uma empresa, a gente precisava construir um time. E que esse time aqui ia construir a empresa. Construiu toda uma cultura de, ok, o que eu preciso para trabalhar na Bela? Porque o que a gente está fazendo não existe em lugar nenhum do mundo. E ninguém fez ainda. Então não tem manual, não tem informação. Então como é que eu acho mais gente louca disposta a mudar o mundo e fazer as coisas que ninguém fez ainda? Vocês foram pro Vale. Sim. Com a Starts, inclusive, vocês participaram de uma missão nossa lá. Sim. Como é que era a Bela antes e Bela pós-Vale? Cara, eu acho que a gente teve 2 principais grandes impactos nessa ida pro Vale. O primeiro foi essa clareza de que a gente precisa construir um time. E que o time, a gente precisa compartilhar os valores, compartilhar o propósito, ter essa clareza. A gente sempre fala que as empresas são de pessoas para pessoas. Você pode estar vendendo água, mas é uma pessoa vendendo para outra pessoa, para resolver Sim. alguma dor, resolver algum Sim. problema. E foi isso que a gente voltou do Vale e implantou em toda a empresa. Essa questão da cultura, de quais são os valores, o que a gente quer fazer. Na Rochelle foi essa esperança de que o que a gente está fazendo está num caminho certo, porque todo mundo chama a gente de louco e tem muita gente que duvida, tipo, cara, da onde você
você vai escutar funcionário, entende? E que ele vai decidir na mesa qual é o cliente que a gente vai afiliar, ou qual vai ser a estratégia, o modelo de negócio. E você não olha currículo, sabe? E a gente viu, não, calma, o que a gente está fazendo está no caminho certo. Airbnb, Uber, Netflix estão dando certo justamente porque estão indo assim. Então essa energia, essa confiança de, ok, vamos continuar, sabe? Não vamos desistir, não vamos mudar, não vamos voltar para o tradicional, é que impactou muito, assim. Se você pudesse contar um pouquinho, explicar, como é que vocês conseguiram, de alguma maneira, colocar a cultura de uma forma tão enraizada como vocês conseguiram aqui? Eu sempre digo que a primeira coisa é que é uma decisão top-down. A gente, enquanto sócio, a gente tomou a decisão. A gente precisa ter uma cultura forte, a gente precisa trazer só as pessoas melhores. Então, aquela máxima de que pessoas boas fazem produtos bons e pessoas ruins fazem produtos ruins. Então, não tem mágica. Então, uma vez que a gente aceitou isso e que a gente tomou a decisão, ok, então, segundo passo. Qual que é a cultura que eu quero ter? Qual que é a empresa que eu estou construindo? Qual que é o propósito dela? Onde que a gente quer chegar? Porque às vezes a gente vai construindo um produto e deixa isso passar. Então esse é o primeiro passo. E chamar o time para a mesa. Então ser muito transparente com todo mundo. Então esse é o nosso sonho grande, é lá que a gente quer chegar. E aqui na Bela a gente acredita que a Bela é um meio. Ninguém está aqui para se aposentar aqui, não é esse o objetivo. A gente descobriu que esse é um meio de eu me realizar enquanto pessoa. Ah, eu gosto muito de organizar eventos. Será que eu consigo encaixar isso no dia a dia da Bela? Então, qual que é o objetivo de cada pessoa aqui do time? Quais são os valores que essas pessoas têm? E a partir disso a gente monta a nossa cultura. Então a cultura não pode ser um documento, uma frase bonitinha na parede. Não, tem duas frases para mim que definem cultura. A primeira delas é que cultura não é o que você prega, é o que você tolera. Enquanto gestão, cultura é o que você faz quando você acha que não tem ninguém te olhando. Se eu tô na sala, a empresa é uma, mas se eu não tô, é outra. Cara, então a cultura não é quando você tá na sala, a cultura é o que acontece quando você não tá. Então, como é que, se você tem dúvida, como é que um funcionário teu vai atender o seu cliente, é porque tá errado. E de ouvir todo mundo, confiar nas pessoas, deixar com que cada um faça o seu melhor, porque se eu contrato só pessoas boas e melhores que eu, por que eu preciso controlar o que você vai ficar fazendo? Perfeito. Você é melhor que eu, você que vai me dizer o que eu tenho que fazer e não o contrário, sabe? E a confiança é muito importante para isso, né? Exatamente. Que nem aqui na Bela, a gente não tem cargo, a gente não tem setor. Então eu uso muito a figura de que todo mundo é CEO, mas às vezes lá fora a galera não entende. Tá, mas o que tu faz na Bela? Isso dá tela azul na turma. Porque eu faço o que for preciso. Então, se hoje eu estou tendo que trabalhar na cozinha, ou estou tendo que atender cliente, ou fazer a maquininha, tá tudo bem. É o que a empresa precisa hoje, é o que a gente precisa para alcançar o nosso objetivo. Sim. Não, eu sou do comercial, então eu estou aqui só para fazer venda. Tá, mas eu tô com pepino ali no atendimento, tu pode me dar uma mão? Não, não, essa não é a minha função. Perfeito. Eu não estou aqui para isso. E a gente estava conversando antes, e assim, a Rochelle tem quebra-pau com o advogado dela. Porque o advogado põe um monte de barreira, não pode isso, não pode aquilo, tem que ter cargo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter faixa salarial. E ela, não. Não, é que a gente não se dá conta que o mundo que existe, as leis que existem, elas foram feitas para organizar o que tinha. Sim. E não para inovar. Tá, mas o mundo que a gente tem hoje foi feito por pessoas que tinham menos recurso e menos conhecimento que a gente tem. Então, o que a gente está deixando para as gerações futuras? E a gente usa muito a regra de questionar. Cara, por quê? Por que eu preciso trabalhar 8 horas? Eu trabalho 2 e Você estava falando para mim ali no almoço a regra dos 5. 5 porquês. 5 porquês. Explica pro pessoal. A gente tem uma teoria de que para sustentar alguma coisa, você precisa responder 5 porquês. Preciso trabalhar das 8 às 18, 8 horas por dia. Tá, por quê? Ah, porque você precisa entregar resultado. Tá, mas por quê? Eu posso entregar em menos tempo. Então, se você não responder 5 vezes por quê, é porque não faz sentido, não tem fundamento. E Rochelle, conta um pouquinho então sobre o campus da Bela. Como é que começou essa história? A gente está num ambiente que tem 4.000 metros quadrados, em Gramado. Conta um pouquinho sobre o campus. Ano passado a gente começou a expandir a operação, começamos a formar time, então a gente estava em 18 pessoas, uma sala de 120 metros quadrados. E a gente disse, bom, para chegar onde a gente quer, a gente vai ter que aumentar o time. Então a gente vai precisar de um novo espaço. Então a gente estava naquela dúvida de, será que a gente vai para a capital? Será que a gente vai para Curitiba? Vamos para São Paulo? Vamos para fora do país? O que a gente vai fazer? E a gente se deu conta de que não fazia sentido a gente sair daqui. Então a gente disse, cara, vamos procurar um espaço aqui, vamos montar a fábrica de sonhos em Gramado. Então toda a operação, todo o core da empresa a gente monta aqui. E foi aí que surgiu esse espaço. É que aqui em Gramado ainda é muito caro. Então, o valor que a gente paga por esse espaço é o mesmo que a gente paga por um espaço de 500 metros quadrados numa área mais central. No centro, sem estacionamento, só com 500 metros. A gente disse, cara, mas 500 metros a gente vai aguentar por mais um ano. Então, não faz sentido a gente ficar todo ano fazendo reforma e tendo que trocar de lugar. A
a gente disse, vamos pegar esse espaço, porque antes a gente estava muito limitado no espaço. Então, eu preciso ter o estoque de caixinha de maquininha. Não dava, porque eu não tinha onde guardar, sabe? Então, são essas coisas que, cara, agora foi. E o quanto os funcionários influenciaram na construção do campus? Tudo. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, do rodapé, as lâmpadas, as escadas, os quadros, a decoração, tudo foi a gente que fez. Não é que teve um projeto, um arquiteto que veio aqui e apresentou pra gente. Foi o contrário. A gente desenhou, brincou de arquiteto, como que a gente queria que as coisas fossem, quais salas a gente queria, onde que fosse, praça de alimentação, as cadeiras, tudo a gente que desenhou e levou pra eles. Tipo, a gente tem essa ideia, faz virar realidade. A Bela não é minha. Então, a Bela é de todo o time. Uma vez por mês, um funcionário ajuda na cozinha. Conta um Todos pouquinho. os dias, na verdade. A gente ainda tá lutando e tudo mais. Então, hoje a gente tá em 40 pessoas aqui no time. E aí, quando o time começou a crescer, o Thiago e a Vivi disseram pra gente, cara, eu preciso de mais ajudantes na cozinha. Não faz sentido nenhum ter mais 2 pessoas só pra ficar na cozinha. Justamente como aqui a gente não tem nem cargo, nem setor, é todo mundo Bela. Então eu faço o que for preciso. A gente disse, cara, olha só, todo mundo quer almoçar, certo? Então vamos se revezar e todos os dias 2 pessoas do time, além deles, dão expediente na cozinha. Na cozinha, na limpeza, é pra cuidar do jardim, pra cuidar dos carros. Então a gente se reveza. E aí eles vão pra cozinha e ajudam a fazer a comida, Fazer comida, lavar, servir, lavar as louças depois. E você teve um caso bem legal de um cliente, né? Sim. Que eu tava dentro da cozinha e a gente sempre fica recepcionando o pessoal, ajudando a servir e tal. E eu cumprimentei o cara depois tinha uma reunião comigo, mas ele não me conhecia ainda. Aí o time tava recepcionando ele e tal, eu cumprimentei ele e tal, ele fingiu que nem me viu. Nem sei quem você é. Aí depois, assim, esperei ele servir e tal, quando ele tava terminando de almoçar, eu fui lá e tal. Aí eu fui almoçar, né, toda fardada da cozinha e me apresentei pra ele, aí ele chocou, assim, sabe? Então, cara, que diferença faz se eu tô trabalhando na cozinha ou não? Por que você não vai me cumprimentar? E ele ficou em choque, tipo, você que é a Rochelle, você que tem reunião comigo e você tava na cozinha? Você que fez meu almoço, sabe? Então são barreiras mentais, tipo, tanto que essa divisão de os funcionários ou eu é uma coisa que pra gente soa estranho. Esses termos é coisa que a gente não usa. Então, tipo, eu não tenho funcionários, eu tenho um time aqui. Às vezes eles estão na frente, eu tô dando retaguarda, às vezes é o contrário, sabe? Hoje tem várias pessoas querendo empreender. E você comentou sobre, tem várias coisas que ninguém ensina, né? Inclusive, já tô até pensando num quadro pro Sofá, que é o seguinte, o que ninguém ensina sobre empreender. Sim. O que você acha que de toda a tua trajetória foi o mais importante para você chegar até aqui? E que você falaria assim, isso as pessoas têm que se preocupar desde o início da construção de qualquer negócio, seja ele qual for o segmento. Uma coisa que eu queria ter aprendido mais cedo, logo que eu comecei, é sobre essa importância de construir um time. Então, isso de você ter uma cultura forte, de saber por que você contrata as pessoas, de que as pessoas estão aqui por elas e não por você, isso é uma coisa que teria feito toda a diferença. Eu descobri isso ano passado, sabe? Então, a gente já conseguiu ter muito impacto, a gente é muito rápido em executar, mas se você está começando a empreender, olha para as pessoas, pensa em o que você está levando para elas. Porque a gente está sempre acostumado a pedir alguma coisa. Mas antes de pedir, a gente tem que dar alguma coisa para alguém. Poxa, Rô, muito obrigada. Ela é super envergonhada, então foi assim um parto para conseguir essa entrevista. A gente vai fazer um vídeo só sobre o campus agora, rapidinho. E aí, aproveitando, Maurício Benvenuti, sócio da Startz, lançou o livro Audaz. E uma das coisas que ele priorizou no livro foi mostrar a prática de tudo que a gente fala. Então tem 12 cases e um dos cases é da Rochelle, tá aqui, ela escreveu um pouquinho da história dela e um pouquinho disso que a gente contou aqui de forma resumida no livro. Quem não tiver, compra o livro, porque vocês vão ter 12 cases práticos de como eles implementam, como esses empreendedores estão mudando a forma de pensar, a forma de fazer negócio. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada. E agora a gente vai fazer um tour. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar de novo para vocês se inscreverem, deixarem um like, comentarem, ativarem os sininhos de notificação. E eu espero vocês no próximo Sofá do Vale.